Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação, né? Eu peço vibrações positivas, né, para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo estão passando por apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus. Então eu peço àqueles que estão sofrendo lá nos Estados Unidos com os tornados, né, na Argentina, no Uruguai, em outros países com enchente, no Brasil, lá no Rio Grande do Sul com enchente, né? Eu peço para os irmãos e as irmãs, por causa desses flagelos destruidores, fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual. Eu peço, né, que fizeram a desassimilação da matéria, né, para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão aí passando por apuros, né, por causa desses flagelos destruidores de Deus, eu peço vibrações positivas de consolo, né, com muita paz, harmonia, entendimento, compreensão no momento que estão vivendo, né? Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e peço paz para todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos ao comunicado, né? O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O filme O Nosso Lar 2, Os Mensageiros, ele vai passar por streaming, né, na plataforma da Disney. Eu não sei o dia que vai começar, né? Então aí o comunicado, o aviso, né, está feito. O papo de domingo de hoje é em relação à escolha das provas e expiação para uma encarnação. Então vamos entender isso. O espírito, ele vive no mundo espiritual e ele encarna para quê? Para resgatar, para aprender, para evoluir, né? Esse espírito, ele vai ter que fazer uma preparação para encarnar, né? Então nós temos aquele que faz a preparação para a encarnação e aqueles que vêm para a encarnação compulsória. Geralmente aqueles que têm transtorno mental vêm para a encarnação compulsória, que é pego ali e joga para encarnar. Então não tem nenhuma preparação o espírito, né? E é onde que ele sofre muito, né? Existe também alguns espíritos que vêm como homossexual, que vêm para encarnação compulsória, né? São aqueles que ou foram espírito homens que ficaram nas suas encarnações, não aproveitaram, só pensavam de sexo, só aproveitaram dos corpos das mulheres. E aí vem, nessa encarnação, colocado numa encarnação compulsória, sem nenhuma preparação, né, num corpo feminino, né? E aí vai gostar de quê? De mulher, porque ainda ele não teve uma preparação, né? É um espírito que só vem encarnando como homem, e vai pensar em querer ter relacionamento com mulheres, né? Então vem num corpo feminino gostando de mulheres. Ou senão aquelas mulheres que não aproveitaram suas encarnações, só pensaram em sexo, se aproveitaram nos corpos dos homens. Esse espírito é pego quando ele volta para o mundo espiritual
e bota para ser encarnado de novo pela encarnação compulsória, que nenhuma preparação o espírito tem, e bota para encarnar num corpo masculino, né? Como esse espírito só gostava de homem, ele vai estar encarnado nesse corpo masculino, com barba, bigode, né? Gostando tendo pênis, gostando de homem, né? Então, são alguns casos que acontecem em encarnação compulsória. Então, o espírito, ele, na sua normalidade, ele faz uma preparação para encarnar. E na escolha, ele só participa da escolha da sua encarnação, de como que ele vai ser, né? Quando ele tem a inteligência mediana para cima. Inteligência mediana para baixo não participa da escolha, né? Então é isso, a gente está no mundo espiritual, né? Então vou citar aqui alguns exemplos. Um espírito, né, que teve divergência com várias pessoas, né? E ele quer sanar essa divergência. Aí ele tem inteligência, já tem inteligência mediana para cima. Ele quer encarnar naquela família, uma família que ele teve divergência com aqueles espíritos em encarnações passadas, e ele vai estar junto. É por isso que ocorre muito problema. Às vezes, e o espírito não vai se lembrar de tudo, né? Então, porque nas famílias há divergência de pensamento, muita briga, muita confusão, por causa disso. Porque são espíritos que vêm, que traz essa divergência de encarnação passada e nessa encarnação para fazer a convergência. Só que eles não entendem. Aquele que sofre mais e que não reage é o espírito mais evoluído de todos ali, né? Aquele espírito que sofre ofensa de parente, às vezes até agressão física, né? Dentro dessa família, e sempre é tratado de forma ruim pelos outros membros, é porque é a divergência, e os outros eles ainda vivem na baixa moral, e externa o quê? Essa sua divergência inconscientemente, que está gravada lá no seu subconsciente, né? Então é nesse contexto que acontece, né? Então geralmente aquele espírito dentro da família que só procura paz, só procura entendimento, é o espírito que escolheu passar por isso, né? Porque ele está mais evoluído do que os outros. E ele quer, por motivo qualquer, ele quer essa convergência com esses espíritos, né? Então, é nesse contexto que acontece a formação. Então, a escolha, ele só vem por aí. Então, um espírito muito evoluído, ele consegue escolher o que ele quer. Agora, eu coloquei como prova expiação. Agora tem um espírito de missão. Jesus, ele é um espírito, ele veio como missão. A missão dele, ele não tinha mais prova nem expiação para resgatar. Então a missão dele foi ensinar o Evangelho, né? E cada um da gente aqui temos missões também, além de prova e expiação. Eu já passei por várias missões e sem saber que eu estava passando por essas missões. Então às vezes a gente faz coisas que a gente achava que não deveria fazer, e coisas são coisas que são importantes, né, nas nossas vidas, são marcantes até pelo próprio bem. Às vezes a gente ajuda uma pessoa e não sabia por que está ajudando aquela pessoa, né? Ou porque a gente está ali dentro de um trabalho ou dentro de qualquer local e nós fomos ali arrastados para ajudar aquelas pessoas ali e a gente não sabia disso. Já aconteceu comigo isso, de eu chegar, estar um tempo que eu trabalhando, dando aula particular, dei tanta aula particular e depois no final eu vi que aquele meu trabalho ali dentro era para resgatar aqueles espíritos, para retirar eles do caminho das drogas. Eu não sabia disso, né? Se fosse me dada essa missão, olha, você vai ali retirar aquelas pessoas das drogas, eu não ia tirar. Eu ia falar, eu não sei fazer isso, mas eu
fui me colocado dessa forma e consegui tirar. Depois eu soube que elas tinham saído das drogas sem eu saber que eu tinha que fazer esse trabalho. Então, às vezes acontece, são missões pequenas que aparecem nas nossas vidas e nós não sabemos disso, né? Dessas missões, né? De ajudar o próximo sem saber. Acontece muito comigo. Essa semana mesmo aconteceu de eu estar fazer contato com a Vivo, né? Ir lá no local, o atendente falando da sua vida e tal. Para mim, ele falou que a mãe dele ele sente muito, né? Porque a mãe dele já tinha falecido, sente muito a ausência, né, do espírito da mãe. Eu falei que ia fazer prece para a mãe dele, para ele. Ele gostou, vai receber meus vídeos, está recebendo os vídeos também. Então, eu não sabia dessa história. Eu estive ali e comecei a fazer prece para a mãe dele e também para ele, né? Então, às vezes temos missões até pequenas, que ela vai ser grandiosas para determinadas pessoas, né? E acontece isso às vezes conosco. Se a gente, sem saber disso, a gente está fazendo as coisas que se falasse, faz isso, procura fulano, vai fazer isso. Como a gente vai saber, né, de que nós temos que ajudar, né, aquele ser? Outro assunto também. Uma vez um tema que eu peguei sobre prostituição, né, falando da moça de Catanduva, né? Naquele período mesmo que eu gravei o vídeo, apareceu uma prostituta me procurando, né? Ela escreveu para mim falando dos problemas dela e tal, e eu expliquei algumas coisas para ela, né? Então, o que acontece? Às vezes nós praticamos atos e não sabemos que estamos praticando missões. Então, nesse contexto. Então, eu só quis colocar essa diferença entre a escolha de prova de expiação que nós passamos e temos algumas missões que nós nas nossas vidas não sabemos, né? Então então é isso. Falar sobre a escolha, né? A escolha é essa. Então a gente só vai escolher na família que a gente vai passar também mediante a nossa inteligência mediana para cima. Aquelas que têm inteligência mediana para baixo não vai escolher a família, vai ser colocado e pronto, naquela família ali. Então, fala assim, eu que escolhi essa família, ninguém escolhe assim, só vai escolher a família de inteligência mediana para cima. De inteligência mediana para baixo, a família que vai ser escolhida vai ser pelos espíritos, não vai ser por nós não. Né? Quem está embaixo lá, a inteligência mediana para baixo. Família, algumas coisas para passar, profissão, é escolhido por eles. Agora, nós só trabalhamos a nossa escolha mediante a nossa inteligência mediana para cima. Então, o próximo papo, eu não tenho mais nada para falar sobre isso, o próximo papo, né, vai ser fora da caridade não há salvação, né? Então, nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, o autor Allan Kardec, tem no capítulo 15, fala sobre fora da caridade não há salvação. Então, tem uma colocação lá também, que é colocado, fora da igreja não há salvação. Então, aí o Allan Kardec fala assim, fora da verdade não há salvação. É que ele estava querendo dizer o seguinte, porque a igreja, ela falava que fora da igreja, quando ele fala da igreja, ele fala da escola católica, né? Quando ela fala que fora da igreja não há salvação, porque você só pode ser salvo se passar pela igreja, e a igreja não fala essa verdade por causa dos dogmas dela, né? Principalmente naquele tempo, no século XIX. Então, o Allan Kardec, ele fala, fora da verdade não há salvação, porque fora da verdade não há salvação. Então, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade, o que é uma caridade? A caridade é fazer o bem ao próximo, a caridade é perdoar, é fazer o bem para si mesmo, é ser indulgente e benevolente com o próximo. Isso é caridade, né? Aí essa caridade, ela vai ser material ou moral. Então, material, quando a gente faz uma doação de dinheiro, faz doação de alimentos, de roupa ou algum bem material.
A caridade moral nós fazemos pela prece, nós fazemos pela, assim, eu faço uma prece pedindo bem para aquele próximo, fazendo prece para aquela pessoa melhorar, né? Fazendo prece para aquela pessoa que está com problema de saúde, ou na vida amorosa, ou econômica, outra coisa que ela esteja passando. Eu faço prece, eu estou fazendo a caridade moral, né? Quando eu utilizo a gentileza também, eu estou fazendo a caridade moral também. Eu estou sendo gentil, eu dou bom dia, dou boa tarde, vai com Deus, né? Essas são a caridade moral, né? Então a caridade moral é dessa forma. Então eu vou falar isso sobre fora da caridade não há salvação. Então eu não tenho mais nada para falar. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.